Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde a gente traz sempre às segundas-feiras um tema para a sua discussão, para o seu esclarecimento e para o seu debate. Você aí que nos acompanha sempre aqui pela BCC Television, também pela Rádio Trianon, todos os dias no Radar Paulista, também pelo rádio, né? Rádio Trianon, Rádio Universal de Santos, também nos aplicativos de rádio e ainda nas redes sociais. Nesta segunda-feira, nós vamos tratar aqui do tema do caso Prevent Senior, né? Está conosco aqui no aplicativo a doutora Tatiana Viola de Queiroz, que é a advogada especializada em direito da saúde e do consumidor. Nós vamos falar sobre a questão das atitudes duvidosas por parte da operadora de saúde e, por conta disso, né, alguns de seus clientes demonstrando preocupação com o possível fechamento ou quebra do plano de saúde, tá certo? Antes, eu tenho aqui alguns recadinhos para passar para os nossos ouvintes, internautas e telespectadores, né? Os nossos apoiadores. A Radar Paulista tem os apoios de Mais Espaço Lazer, o sucesso do seu evento Área Verde, amplas instalações. Você agenda aquela festa maravilhosa no Mais Espaço Lazer. Mais informações no facebook.com/Mais Espaço e Lazer. Tem também o Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo. Mais informações você obtém também no facebook.com/Ateliê Comunicação SP, tudo junto, tá certo? E também a nossa BCC Television, onde você produz, divulga seu vídeo, faz aí também a sua reportagem, o seu programa nos canais aqui da BCC Television, né, onde você tem todo o acompanhamento da equipe super profissional da Rádio Trianon, né, com a Luciana, o Verão, também aí o Bernardo e o Márcio, enfim, toda a equipe aí da BCC Television. E nos acompanha também no YouTube, né, os vídeos aqui do Radar Paulista na TV, você acompanha também pelo nosso canal Radar Paulista na TV ou Radar Paulista Discute no YouTube. Bom, então vamos à nossa entrevista desta segunda-feira sobre o caso Prevent Senior, que interessa aí, é claro, a todos os consumidores, pessoas que também têm planos de saúde e gostariam de entender melhor essa situação. Está conosco aqui, como eu disse, a doutora Tatiana Viola de Queiroz, que é advogada especializada em direito da saúde e do consumidor. Muito boa tarde, muito boa noite também, doutora Tatiana, já que o programa também entra à noite pela Rádio Trianon, e é uma honra recebê-la aqui no aplicativo, dentro do Radar Paulista na TV. Olá, Renato, eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde, uma boa noite a todos os telespectadores e ouvintes. Tá certo. Bom, vou começar esse bate-papo aqui, doutora, justamente querendo entender por que a Prevent Senior foi incluída na CPI da Covid e o que isso pode trazer de preocupação para o consumidor. Bom, a Prevent foi incluída na CPI justamente porque há denúncias, né, tanto de médicos quanto de consumidores, aí, de usuários da Prevent, de que a operadora de saúde aí estava prescrevendo o famoso kit Covid, né, que não tem comprovação científica, é um kit aí de medicamentos que tratariam preventivamente, evitando que as pessoas se contaminassem com o coronavírus, né? Então, por essas denúncias, a Prevent foi incluída aí na CPI e está sendo investigada, né? Isso gerou muito questionamento, muitos transtornos, especialmente pelos relatos dos pacientes e também dos familiares que perderam os seus entes queridos, né? Pelas denúncias aí de um tratamento não adequado pela operadora de plano de saúde. Por que, na sua opinião, a Prevent Senior entrou nessa defesa do chamado tratamento precoce? É difícil dizer o porquê que eles entenderam que seria melhor essa atitude, né? Há vários pontos. O primeiro deles, claro, a gente sabe, né, que aí é uma questão de todas as operadoras de planos de saúde visam o lucro, lógico,
e elas tentam ao máximo aí economizar, né, e infelizmente de todas as formas possíveis, né. A Prevent Senior é um plano individual que trabalha apenas com rede própria, né, então essa necessidade de economia, ela se faz ainda maior, né, no entanto, a gente sabe que a Prevent teve um lucro, né, e vem tendo um lucro absurdo, né, quando você anda aqui pela cidade de São Paulo, você vê a todo momento novos prédios, tanto sendo construídos quanto reformados pela Prevent, né, então, assim, hospitais enormes, centros de saúde enormes, então, assim, a saúde financeira da Prevent está muito boa, né, até porque muitas pessoas contrataram o plano, justamente por atender aí esse público de idosos, né, apesar de que hoje ela atende um público muito maior, então, por uma série de questões, né, tanto a questão financeira, também aí, se houve esse acordo com o governo federal, né, que isso também está sendo investigado, de que não haveria uma possível investigação caso não houvesse nenhum problema, né, infelizmente, para eles, é claro, isso tudo veio à tona, e realmente precisa ser muito investigado, porque toda vez que falamos de operadoras de planos de saúde, estamos falando do bem maior, que é a vida, né, então nunca podemos colocar aí outros interesses na frente da vida das pessoas, né, quando você, infelizmente, quando você perde aí uma pessoa, um ente querido, não há nada o que fazer, né, não há como voltar. Agora, os motivos apresentados, eles podem levar, esse motivo que a senhora acabou de citar, né, tratamento precoce, preocupações aí que talvez não fossem as mais dignas, né, podem levar ao encerramento das atividades de um plano de saúde como a Prevent Senior? Então, tudo aí que foi apresentado é muito sério, né, realmente é muito sério, se forem comprovadas aí as denúncias, realmente a operadora pode sofrer uma sanção, mas chegar ao ponto de um fechamento, isso seria muito mais danoso e custoso para toda a universalidade de beneficiários deste plano, né, então, caso se comprovem aí as denúncias, é claro que a operadora, ela pode receber sanções, multas elevadas, né, mas eu acredito mais que, além dessas sanções aí administrativas, digamos assim, e financeiras, será levado mais para a questão criminal, e aí estamos falando de pessoas físicas, né, questão de diretores, enfim. Em relação à pessoa jurídica, Prevent Senior, elas, né, comprovadas aí as investigações, as denúncias, as sanções ficarão em questões financeiras, em aplicação de multas, e outras coisas, né? Doutora Tatiana, e como devem agir os consumidores que se sentirem lesados, que já se sentiram ou que, porventura, venham a se sentir lesados pelo plano de saúde? Nesse caso, o consumidor, ele pode, caso, né, ele aí atenda aos requisitos da portabilidade, né, e os principais requisitos para essa portabilidade é que ele tenha o plano há 2 anos, né, esteja com o plano aí ativo, com pagamento em dia. Então, ele pode solicitar a portabilidade para um outro plano, e essa portabilidade é muito interessante porque o consumidor não precisa cumprir nova carência, tá? Para ele saber se ele está dentro dos requisitos, ele pode entrar no portal da ANS, né, fazer ali o seu cadastro, vai colocar o CPF, e o próprio portal da ANS já vai dizer se esse beneficiário está apto a fazer a portabilidade, né, e aí pode escolher, então, a operadora de saúde que ele mais se interessar, que for mais interessante para ele. Agora, se não for possível fazer a portabilidade, ele também pode contratar um novo plano de saúde, e dependendo do tempo em que ele está nessa operadora, muitas outras operadoras acabam comprando a carência, né? É um nome que se utiliza. Eles compram essa carência, então, apesar de não estar
dentro dos requisitos da portabilidade, também é possível comprar um novo plano sem pagar carência, né? Sem ter que cumprir esta carência novamente. Mas, assim, realmente, se esse consumidor se sentir desconfiado, né? Porque essa também é uma relação de confiança. Então, se o consumidor realmente quiser trocar de plano, ir para outra operadora, é importante seguir esses passos, né? Então, primeiro verificar se está apto a fazer a portabilidade, se não, contratar um novo plano e sempre perguntar, né, para algum profissional de confiança e que entenda realmente do assunto, porque realmente tem muitas informações desencontradas e muitos consumidores acabam sendo prejudicados por falta de informação ou por informação equivocada. O que impediria esse consumidor de passar para um outro plano nessa troca de um plano por outro? Primeiro, não cumprir esse tempo mínimo, né? O tempo mínimo são de 2 anos de contrato ativo, isso para a primeira portabilidade, né? Então, se ele não cumpriu ainda esses 2 anos, realmente ele já não está apto a fazer a portabilidade, né? Então, e tem que estar com um plano ativo, em dia o pagamento, né? Então, esses são os requisitos principais aí. Se isso estiver ok, muito provavelmente ele conseguirá fazer a portabilidade. E essa portabilidade ele pode fazer, por exemplo, pode migrar para um plano com uma proposta de maior oferta de hospitais, de serviços, ou ele tem que fazer uma portabilidade dentro do mesmo padrão da Prevent Senior? Então, a portabilidade, ela deve ser feita dentro do mesmo padrão, né? Mesmo valor e os mesmos serviços oferecidos. Contudo, o consumidor também pode ir para um plano um pouco melhor, né? O chamado upgrade. E caso ele opte por esse plano que tenha maiores opções, mais serviços, né? Uma maior oferta de serviços, aí para esta parte, né? Que é maior do que o plano que ele tinha anteriormente, aí ele vai ter que cumprir carência, mas só para essa parte, né? Então, vou dar um exemplo para ilustrar aí. Suponhamos que ele mude de plano, faça a portabilidade. E aí, neste novo plano, tem uma rede de hospitais que no plano anterior não tinha, tá? Então, somente para essa rede de hospitais, aí o beneficiário terá que cumprir carência. Para todo o resto, não. Tá certo. Bom, nós vamos aqui fazer um breve intervalo. Eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco aqui, para a doutora Tatiana, que é a seguinte: aqueles que desejam se manter no plano de saúde, na Prevent Senior, mas estão inseguros de tocar ali o convênio, de ficar no convênio, mas gostam do convênio, ficaram inseguros em razão das notícias que surgiram, né, por causa da Covid-19. O que eles devem fazer? A pergunta que eu vou deixar aqui para a doutora Tatiana responder na sequência aqui do Radar Paulista na TV. Eu peço aí a sua atenção, você ouvinte, internauta e telespectador da BCC Television e também da Rádio Trianon, né? Que fiquem conectados, ligados aqui conosco para a sequência do Radar Paulista na TV. Até já!
Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Bom, estamos de volta com o Radar Paulista na TV, né? Hoje tratando da questão da Prevent Senior, né? E eu havia deixado aqui uma pergunta no bloco anterior para a doutora Tatiana com relação às pessoas que desejam, né, seguir no plano, mas ficaram inseguras com as notícias negativas que surgiram dentro da CPI da Covid. Doutora Tatiana, o que os consumidores devem fazer nesse caso? Aqui no escritório nós temos um lema que é o seguinte: não aceite o não do plano de saúde, tá? Especialmente essas operadoras que têm rede própria, então, por exemplo, a Prevent Senior e várias outras que têm, que são individuais, né, que oferecem planos individuais e familiares. Qual é a principal questão? Como eu disse até no começo da entrevista, eles estão buscando uma maior economia, né? Justamente porque tem uma rede própria e precisam economizar o máximo que for possível. Então, muitas vezes, esses médicos, por serem profissionais ali registrados, né, trabalham por meio de CLT, essas operadoras têm essa rede própria, nem sempre o tratamento de ponta é oferecido. Muitas vezes, exames mais complexos e mais caros que deveriam ser feitos para investigar problemas, né, aí as patologias, não são prescritos, justamente porque essas operadoras visam essa economia. Isso não é de hoje. O consumidor, então, ele precisa ficar muito atento, justamente aí quando tiver uma suspeita de alguma doença, para verificar se aí a operadora não vai recusar alguns procedimentos, alguns exames, né, e especificamente um tratamento que seja mais indicado para esse consumidor, né, um tratamento mais caro. Vou dar até um exemplo: quimioterapias orais, né, que geralmente são mais custosas e os planos normalmente negam, tá? Isso aí não é só das operadoras que prestam um serviço de forma individual, isso é para a maioria, tá? Então, o consumidor que se sentir aí desconfortável, ele pode sempre denunciar para a ANS, né, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é o órgão fiscalizador dos planos de saúde, né, ao PROCON também, né, na defesa aí do consumidor, e caso aí não seja resolvida a questão, pode procurar o Poder Judiciário, né, diferentemente de outros assuntos, tudo relacionado ao direito à saúde é tramitado de forma muito mais rápida no Judiciário. As questões são resolvidas de forma muito mais rápida, justamente porque a vida não espera. Então, o Judiciário tem esse cuidado também em resolver com mais celeridade aí todas essas demandas. E o que a Agência Nacional de Saúde Suplementar também pode fazer a respeito? Porque é uma agência também que funciona para fiscalizar, né, verificar o que esses planos de saúde fazem, inclusive, seja com relação a pagamento, seja com relação a exames, todo o acompanhamento deve ser feito por essas agências, né? Pela agência, principalmente, que é uma agência que está atrelada ao governo federal. O que ela poderia fazer a esse respeito, doutora Tatiana?
A ANS ela tem a prerrogativa de aplicar todas as sanções previstas na lei, né, inclusive multas. As multas da ANS, elas geralmente têm um valor bastante elevado, e tudo isso acaba inibindo um pouco os planos de cometerem esses erros, essas ilegalidades, né. A suspensão também de venda de planos por um período, né, isso a ANS costuma fazer bastante, né. E agora, fechamento de plano, isso é realmente só em último caso, porque realmente o prejuízo que causaria a toda essa universalidade de beneficiários, né, de consumidores, é muito maior do que aplicar as multas, aplicar as sanções, né, determinar que esta operadora corrija aí os seus erros, né, então é muito melhor que se faça tudo isso ao invés de fechar. Então, para os consumidores que são beneficiários consumidores da operadora Prevent, quanto ao fechamento do plano, podem ficar tranquilos, porque isso realmente é muito difícil que aconteça, né? Como eu disse também no início da reportagem, até porque a saúde financeira da operadora está muito boa, né? Eles estão aí muito bem financeiramente. Então, isso também não seria um motivo para o fechamento. Tá, e vou perguntar um negócio mais específico para a senhora que tem essa experiência, expertise em direito da saúde e do consumidor. A senhora já havia acompanhado algum caso parecido como esse da Prevent Senior, dentro de uma configuração de tamanha magnitude, vamos dizer assim, inclusive fazendo parte de uma fiscalização de uma CPI em nível federal, agora também há uma CPI em nível municipal, na cidade de São Paulo, por parte da Câmara Municipal. Você já acompanhou algum caso parecido como esse? Já participei, inclusive, como depoente em CPI, em outro caso de operadora de plano de saúde. É lógico, né, essa é uma primeira pandemia que enfrentamos mundialmente, então tudo tem uma proporção mais elevada, né? Contudo, estes problemas quando falamos em problemas de operadoras de planos de saúde, isso acontece corriqueiramente, né? Há muitos erros, há muitos absurdos, há muitas ilegalidades, e que realmente o consumidor, na maioria das vezes, só consegue resolver quando ele aciona o judiciário, né? Isso é uma constante, né? O consumidor precisa, muitas vezes, acionar o judiciário para resolver os seus problemas. E é que, assim, falamos de um número, né, até reduzido de pessoas, muitas pessoas perderam os seus empregos, portanto, perderam aí o acesso aos planos de saúde, os valores, né, os reajustes foram elevadíssimos nos últimos anos. Isso é uma outra questão que discutimos corriqueiramente também no judiciário, porque esses aumentos são feitos, e aí falamos de planos coletivos, né? Esses aumentos são aplicados de forma abusiva, sem as devidas explicações, e que o consumidor também só consegue resolver por meio do judiciário, né? Então, esses planos individuais, em que eles não enfrentam este problema do reajuste, porque o reajuste é determinado pela ANS, como no caso da Prevent Senior, mas enfrentamos outros tipos de problema, como, por exemplo, a falta de uma investigação mais detalhada, com procedimentos mais caros, né, e isso acaba fazendo com que alguns beneficiários não cheguem ao diagnóstico correto da sua patologia e também não tenham acesso ao tratamento correto para essa patologia, justamente porque este tratamento é mais caro. E aí essas operadoras não querem gastar com isso, tá? Então, essa problemática realmente todo dia que nós enfrentamos. É que esta questão do kit COVID tomou uma proporção maior, justamente por estar relacionada diretamente a essa pandemia mundial. Entendi. Doutora, a senhora acredita que os consumidores, dentro do que a senhora está dizendo, podem tomar suas providências pessoalmente, né, no tocante aí
há problemas tanto pelo fato do convênio muitas vezes não querer atendê-las em suas necessidades, ou mesmo pela insegurança do tratamento precoce da Covid-19, esses consumidores devem agir pessoalmente ou eles devem constituir um advogado para isso? A gente sempre acredita, né, e orienta que dependendo da situação, e aí especialmente as mais graves, procure um advogado especializado no assunto, né? Eu até gosto de fazer aí um paralelo, porque se a pessoa ela tem um problema no coração, ela vai procurar um médico especialista, cardiologista, né? Se ela está enfrentando um câncer, ela vai procurar um médico especializado, oncologista, né? Então, a mesma coisa para a advocacia, né? É lógico que dependendo da situação, a pessoa pode procurar o juizado especial cível, só que, né, que aí ela não precisaria de um advogado, contudo, as causas relacionadas ao direito à saúde, na maioria das vezes, precisa que seja subsidiada por uma perícia médica, né, e essa perícia não pode ser feita no âmbito do juizado especial cível, que é o antigo pequenas causas, tá? Então, necessariamente precisa que seja abordada na justiça comum. E na justiça comum, há necessidade de contratação de um advogado. Então, a gente sempre orienta que procure um advogado especializado até para verificar se há fundamentos para uma ação judicial ou não. Porque muitas vezes esse consumidor, né, chega aqui até nós e nós falamos, olha, infelizmente no seu caso, a sua chance, né, de êxito numa demanda judicial é muito pequena. Então, não temos subsídios para isso, né? Então, é importante que o consumidor procure aí ajuda especializada. Mas sempre, em toda e qualquer situação, antes até mesmo de procurar o judiciário, fazer denúncia na ANS e fazer denúncia no PROCON. É muito importante que os órgãos oficiais recebam essas denúncias, até para tomar as medidas cabíveis no âmbito aí de cada agência. Certo. No caso, vamos falar rapidamente sobre o lado de lá, doutora Tatiana, o nome da Prevent Senior. Tem muito consumidor que gosta demais, inclusive, né, da empresa, do atendimento, porque ela começou tratando principalmente pessoas da terceira idade e tudo mais, criaram meio que esse caminho de afeto por essa camada da sociedade nessa faixa etária. O que é a Prevent Senior? Como é que fica o nome Prevent Senior, a marca da empresa? A senhora acha que essas denúncias todas deixam uma marca que é indelével, que provavelmente, dificilmente a empresa conseguirá apagar de sua história? Eu acredito que não, até porque tem muito consumidor que realmente gosta da Prevent, né, bem tratado na Prevent, e até mesmo pela questão do preço, né, o preço ainda da Prevent é muito atrativo, especialmente por ela atender e aceitar a contratação de pacientes acima de 60 anos, os idosos, que normalmente outras operadoras negam essa contratação, né, então acredito que os consumidores que já são, né, beneficiários da operadora e que gostam e que são bem tratados, continuarão e dificilmente trocarão. Apenas estes que tiveram problemas mais graves, né, perda aí de seus entes queridos ou erros médicos, que provavelmente trocarão, tá? Mas é importante lembrar, deixar bem claro isso, para que os consumidores fiquem atentos, esses beneficiários da Prevent, caso haja aí alguma suspeita de que está sendo colocado em primeiro lugar o dinheiro, né? Então, se houver necessidade de um exame, de um tratamento mais custoso, o consumidor ficar atento e fazer as devidas denúncias ou procurar o Poder Judiciário e não aceitar um não do plano de saúde, porque na maioria das vezes, quando a operadora de plano de saúde, e isso é para todas, quando ela diz não, este não é infundado, é ilegal e é possível reverter por meio de ação judicial. Tá certo. Doutora Tatiana, infelizmente nós estamos terminando, estamos aqui com o tempo se esgotando. Eu vou deixar
uma última pergunta para a senhora, que dentro do que a senhora acompanhou e do que a sociedade acompanhou, né, com relação à CPI da Covid e o nome da Prevent Senior que foi envolvida, quais as punições que a senhora acredita que possam ser aplicadas à empresa nos casos aí que vieram a público? E, para finalizar, suas considerações finais sobre tudo que nós conversamos aqui neste bate-papo. Primeiro, a ANS está fazendo uma investigação, né, interna aí na Prevent, então tudo aquilo que for encontrado de errado, a ANS, então, determinará que seja corrigido e pode aplicar multas, né, então esses problemas todos que foram denunciados na CPI também, uma vez comprovados, a ANS muito provavelmente aplicará sanções administrativas e muito provavelmente multas, né, penalidades financeiras, mas muito provavelmente essas questões serão determinadas aí de forma individual, né, cada família que teve o seu problema aí, que enfrentou de forma mais específica este problema, resolverá isso no judiciário, né, essa questão coletiva, provavelmente a ANS vai aplicar multas e determinações de correções de conduta. Tá certo. E a sua mensagem final para tudo, sobre tudo que nós conversamos aqui hoje, com relação à CPI da Covid, à Prevent Senior, o consumidor, né, que normalmente é o mais afetado nessas histórias, né, como que a senhora vê tudo isso? Eu quero, primeiramente, né, dizer assim para esse consumidor, e aí para todos os consumidores beneficiários de planos de saúde, como eu disse, não se intimidar com uma negativa de plano de saúde. Então, se você tiver essa negativa, procure saber se ela tem fundamento ou não, tá? Infelizmente, nós vivemos aí uma sociedade em que essas operadoras, a primeira resposta que elas dão é o não. Tá? E como eu disse anteriormente, 95% das vezes essa negativa ela é infundada. Então, esse consumidor que se sentir lesado ou que tiver com dúvida, faça o seu questionamento à ANS, também à ouvidoria do plano de saúde e ao PROCON. Tá? O consumidor ele tem muita voz, mas ele precisa colocar isso em prática. E como que ele coloca isso em prática? Fazendo as devidas denúncias nos órgãos competentes. Tá? Então, a minha orientação é essa, consumidor, você tem dúvida, você tem aí algum problema, está enfrentando alguma questão, acione os órgãos competentes e faça essas devidas denúncias para que até outras pessoas não sejam prejudicadas. Sem dúvida nenhuma. Agradeço demais a entrevista, os esclarecimentos, né? Acredito que, inclusive, acho que podemos deixar o seu nome aqui também, para que as pessoas também procurem, no caso de esclarecimentos, né, doutora Tatiana? Estamos à disposição para esclarecimento dessas dúvidas. Exatamente, porque, na verdade, cada caso é um caso, né, como se diz, e como disse também a doutora Tatiana, os casos que foram se sucedendo em razão da pandemia, né, muitas coisas ficaram aí acobertadas, debaixo dos panos, e agora é que estão sendo divulgadas. E, consequentemente, muitas vezes os consumidores se sentem desprotegidos. E só com o trabalho realmente de profissionais, né, é que o consumidor pode voltar a ter segurança, né, de ter uma saúde ou de um serviço de saúde, né, que lhes ofereça uma qualidade de vida completa. Tá certo? Então, muito obrigado, doutora Tatiana. Até uma próxima oportunidade, né? E também eu aproveito para deixar aqui o meu agradecimento a todos os nossos ouvintes, internautas e telespectadores que nos acompanharam hoje, que nos acompanham todas as semanas aqui na BCC, na Rádio Trianon, com Radar Paulista na TV, Radar Paulista no rádio, nas redes sociais, nos aplicativos, enfim, onde você encontrar um ponto de internet, se ele estiver funcionando, nós estaremos chegando lá. Tá certo? O meu agradecimento a todos, um grande abraço, uma ótima semana e até semana que vem com mais um Radar Paulista na TV. Até lá!